Oi pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Rosângela Arte Crochê. Hoje nós vamos fazer mais um passo a passo, vamos aprender juntos a fazer essa blusa que eu já vou mostrar para vocês, ela como que é o modelo. Mas primeiro, para essa blusa, a gente vai utilizar o material da Barbante Têxtil Piratininga. Essa linha que eu estou utilizando é a linha Ame. Essa linha foi criada para amigurumi, mas ela é excelente para trabalhar também em vestuário. Eu uso muito em vestuários. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos de vestuário feito com a linha Ame. Esse novelo aqui, ó, tem 250 metros. Essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor goiaba. Eles recomendam pra gente da agulha 2 à agulha 4. 130 gramas esse novelinho. Esse fio é 100% algodão mercerizado. Então, a minha aqui, o total que eu usei é... Aqui, ó, elas são 130 gramas, certo? Para a minha, no total, do tamanho da blusa que eu fiz, que eu trabalhei aqui no tamanho G, o total de peso da minha blusa ficou 463 gramas. Então, eu utilizei 3 novelinhos desse, que deu o total de 390 gramas, mais 70 gramas de outro novelo. Então, eu precisei de 4 novelos, utilizei 3 inteiro e eu utilizei apenas 73 gramas, tá? As medidas da minha blusa. De largura, ela ficou com 47 centímetros. De altura. A altura da minha blusa, ó, que eu vou passar para vocês, é daqui da barra até aqui na cava do nosso braço, ó. Até aqui na cava. Ficou com 50 centímetros, da cava até na barra. Agora, daqui da cava até aqui no ombro, ó, eu precisei de 15 centímetros aqui, da cava até no ombro. Então, feitos os 15 centímetros que eu utilizei aqui no ombro, aí tem esse detalhe aqui do ombro também, ó, que a gente fez essas argolinhas de corrente. Aqui, ó, desse lado até esse lado de cá, tem 17 centímetros. Aqui debaixo do braço, desse cantinho até esse cantinho de cá, eu precisei de 12 centímetros para formar aqui a cava debaixo do meu braço. Então, essas foram as medidas dessa blusa que eu fiz no tamanho G. Como você vai definir o tamanho para o P, o M, o GG, o extra G? Você vai medir a sua circunferência. Vou mostrar para vocês, ó, como que faço aqui com esse gráfico e utilizando também a fita métrica. Então, aqui, ó, você vai tirar a medida do seu busto. E aqui, ó, eu tenho a medida do meu busto, os 47 centímetros, como o meu é G. Por exemplo, você vai fazer um P. Vai dar mais ou menos uns 30 centímetros de frente aqui. Aí, o que que você faz? Esses 30 centímetros, você vai dobrar ao meio, estica a fita, e aí, quando você vê, ó, você ficou com 60 centímetros de centímetros. Por que que você tem que dobrar ao meio? Porque você precisa de duas partes, frente e costa. Então, você precisa, qualquer centímetro que deu o seu, por exemplo, deu 50 centímetros, 60 centímetros, você vai dividir esses 60 centímetros em 2 vezes, para poder fazer 50 centímetros ou 60 centímetros de frente e 60 de costa, tá? Feita tirada a sua medida, você vai fazer assim, ó. Para tirar, você vai colocar a fita métrica, ó, como você tá vendo essa linha aqui, ó, bem rentinho no busto, na frente, ó, pegando um pouquinho embaixo de cada braço. Aí você vê a medida sua certinha. Tirou sua medida, você vai começar a fazer um cordão de correntinhas do tamanho da medida. A minha aqui, ó, eu fiz do mesmo tamanho que eu tirei a medida aqui em cima, eu desci direto a minha blusa até aqui no quadril. Então, ela ficou com o mesmo tamanho, tanto o quadril como o busto. E pra mim, ficou ótimo, porque não ficou larga, não ficou apertada, ficou num tamanho muito bom. Então, quando você for fazer a sua, que você tirar os seus centímetros, você vai vir
fazendo o seu cordão de correntinha do tamanho que você tirou a sua medida. Chegando na medida, você vai fechar e você vai começar a fazer do jeito que eu vou te explicar aqui mais à frente. Eu também vou explicar para você que eu trabalhei com 2 agulhas. Uma agulha eu trabalhei no início e depois eu mudei de agulha, que eu fiquei com essa aqui a 2,5, tá? Então, eu vou explicar por que eu trabalhei com agulha um pouquinho maior. Para mim dá certo. E eu acredito que para muitas artesãs das, que tem muitas que fazem videoaula como eu fiz, então acredito que se você tentar também vai dar certinho, tá bom? Então, depois de passar das medidas, como você fazer a sua medida, né? Que tanto o P, o M, o G, o GG, o PP, sempre tira a medida do seu busto ou do seu quadril, se você preferir. E o meu, tanto tirando a medida do busto como do quadril, dá sempre a medida que eu quero. Então, essa é a base de uma medida. Pode ver que uma costureira, quando vai fazer uma peça, ela vai por medidas, é centímetros. Então, não tem maneira melhor de você trabalhar um vestuário do que tirando a sua própria medida ou a da sua cliente, tá? Aproveito e convido vocês para se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para receber todas as vídeos aula nova que chegar aqui no canal. Peço que vocês também me sigam no Instagram, eu deixo o link na descrição desse vídeo. E vamos ao nosso passo a passo. Para começar o nosso trabalho, eu vou utilizar 2 agulhas. Aqui eu vou precisar da agulha 2,5 para fazer o meu trabalho e a 3,0 para fazer a primeira carreira de correntes, porque eu preciso de uma corrente um pouquinho mais larga para que quando nós for vestir a nossa blusa, ela não fique apertada e dê trabalho para a gente vestir. Então, te aconselho sempre a começar com uma agulha com uma numeração maior do que a que você vai trabalhar, que vai ser a menor. Também vou precisar de uma tesoura para cortar os fios e uma agulha de costura ou tapeceiro para finalizar os fios que sobrarem. Aqui nós vamos começar assim. Eu não vou fazer a blusa completa, né? Vou deixar um pedaço assim, ó, pra gente trabalhar, para vocês definir o ponto dela. Aprendendo o ponto, você vai conseguir fazer certinho a sua blusa a partir das medidas que eu passei para você. Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu nozinho inicial. Deixa eu pegar mais grossa. Fiz o meu nozinho. Esse nozinho eu já vou usar ele como a minha primeira corrente. Nós vamos trabalhar na nossa blusa múltiplos de 13. Então, como que eu faço múltiplos de 13? Ó, a gente começa assim. Fiz uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aqui a gente já tem 13 correntinhas para um motivo. Novamente, faço mais 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Já tenho corrente para 2 motivos. Reparem que eu não aperto a minha corrente por causa de ser a base de início. Vamos fazer mais 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou trabalhar o passo a passo com 4 motivos para que vocês possam entender bem como fazer ele. Então, vou fazer mais 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz o total de correntinhas para os meus motivos que eu vou trabalhar, reparem, né? Eu fiz 4 vezes de 13. Agora, nós precisamos de 3 correntinhas para subir a altura de um ponto alto. 1, 2 e 3. Reparem que aqui eu estou com o meu dedo na 4ª corrente, que é onde a gente vai voltar esse ponto. Para fazer um ponto alto, se você preferir, essas 3 correntinhas aqui já é o suficiente.
Eu vou trabalhar no ponto alto duplo para aparecer bem os pontos como vocês viram. Eu fiz o teste, fazer no ponto alto duplo normal, o detalhe do motivo não aparece tão bem. Aí eu fiz no ponto alto duplo, ficou essa maravilha que vocês viram. Então, aqui eu vou fazer mais uma correntinha. Ou seja, estou com o dedo na minha quarta corrente, então para o meu ponto alto duplo eu vou precisar de uma, duas, três, 4 correntinhas, que vai ser o meu ponto alto duplo, tá? Se você quiser fazer 5 correntinhas para ficar maior, se o seu ponto é apertado, você pode fazer. Agora eu vou fazer 2 laçadinhas no meu fio e vou contar os 4 pontos altos que eu fiz e vou vir no quinto para fazer o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na quinta corrente e faço um ponto alto duplo. Tiro 2 e tiro 2. Dou 2 laçadas no fio. Vou na minha corrente da frente. Puxo a laçada, passo, tiro 2 e tiro 2. Fiquei com 3 pontos altos duplos já. 2 laçadas no fio, próxima corrente, tiro 2 e tiro 2. Olha só como que já vai ficando o nosso ponto alto duplo. Novamente, dou 2 laçadinhas no meu fio e vou trabalhar o meu próximo espacinho da corrente fazendo meus duplos. Para o meu primeiro motivo, eu vou precisar de 13 pontos altos, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2, 4, 5. Dou 2 laçadas, vou no próximo. Novamente, vou na próxima corrente. 2, 4, 6, 7. Eu vou fazer duplos com 11 pontos altos, tá? Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 7. Vou na próxima corrente. 8, 2 laçadas, vou na primeira corrente. Tiro 2 e tiro 2. Vou repetir isso até completar os meus 11 pontos altos duplos. Tiro 2 e tiro os outros 2. Já temos 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos duplos. Agora, para fechar o primeiro motivo, nós vamos fazer, dar uma laçada no fio, aí eu venho na corrente da frente e vou fazer meio ponto alto. Se você for fazer no ponto alto normal, você vai fazer um ponto baixo aqui. Como eu estou trabalhando o duplo, eu vou fazer meio ponto alto. Ó, puxei o fiozinho, laço a linha que vem lá no dedo, passo dentro das 2 laçadas, não pego o fio e passo na minha última laçadinha. Aqui eu fiquei com meio ponto alto. Aqui depois ele vai voltar ao normal, tá? Agora eu faço 2 laçadinhas para começar o próximo motivo. 2 laçadas, já vou na próxima corrente do lado, reparem que eu não pulo nenhuma corrente. E faço meu primeiro ponto alto duplo, tirando 2 fios, tiro mais 2 e os últimos 2. 2 laçadas no fio, tiro 2 e tiro 2. 2 laçadas, vou na corrente e puxo o fio. Tiro 2 e tiro 2. Então, aqui novamente eu vou completar os meus 11 pontos altos. Sempre tirando 2 laçadas, ó, 2 e 2.
Aqui eu já tenho 2, 4, 6, 8, 10. Vamos fazer mais um. 11 pontos altos. Vamos fechar o nosso próximo motivo. Dou uma laçada no fio, vou na corrente da frente e faço meio ponto alto. Passo nos dois e passo na corrente. 2 laçadas no fio, vou na corrente da frente e vou trabalhar o meu primeiro ponto alto duplo. 2 laçadas, vou na próxima corrente, novamente vou trabalhar, tirando 2 fios, 2 e 2. Olha só como que já vai formando os nossos motivos. Que nem aqui no caso, nós trabalhamos um já, estamos no segundo. Eu fiz múltiplos de correntinha para 4 motivos desse. Novamente, ó, faço mais um ponto alto duplo indo na próxima corrente. Tiro 2, 2 e 2, tá? Então, aqui, ó, eu vou completar, né, esse restante aqui até chegar no final com essa agulha aqui, que vai ser a base da minha corrente e a minha primeira carreira. Depois que eu finalizar a minha primeira carreira com pontos altos duplos, aí eu vou voltar com a 2,5. Vai facilitar bem na hora de vestir, tendo a corrente e a primeira carreira com ponto mais largo por causa da agulha ser maior. 2 laçadas no fio, tiro 2 laçadas da agulha, 2 e 2. Novamente, vou completar isso aqui, ó. Mesma repetição, até eu chegar aos meus 11 pontos altos duplos. A blusa inteira eu trabalhei pontos altos duplos, tá? Aqui eu já tenho, contando depois do meio ponto alto, tá? 2, 4, 6, 8, 10, mais uma. Venho na corrente, tiro mais um ponto alto duplo, ficando com 11. Laço o fio, vou na minha próxima corrente, faço um ponto alto, meio ponto alto. Pego a laçada, passo nas 2 laçadinhas e passo na corrente. Dou 2 laçadas no fio, vou na corrente do lado. E já faço meu ponto alto duplo novamente. Aqui nós estamos, ó, chegando no último motivo, que nós vamos trabalhar com 4 motivos aqui, para que eu possa explicar bem para você. Olha só. 1, 2, 3. Chegando aqui no quarto já. 2 laçadinhas no fio. Vou na corrente. Ponto alto duplo. 2 laçadas. Vou na corrente, ponto alto duplo. Sempre tirando 2 laçadinhas de cada vez. Lacei o fio, vou na corrente da frente, tiro 2 laçadas, lacei o fio, tiro 2, lacei o fio, tiro as 2 últimas. E repetindo, ó, a mesma sequência. Sempre prestando atenção para que a gente não passe as 2 últimas correntes como se fosse apenas uma. Temos que passar nas 2. Aqui eu já tenho 2, 4, 6, 8, 10. Opa, fiz um a mais aqui. 11 pontos. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Agora aqui nós vamos, ó, finalizar aqui. Então, vou fazer uma laçadinha no fio. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dei uma laçadinha, eu tenho a minha próxima corrente. Então, aqui, ó, eu passo dentro dos 2 fiozinhos e puxo, tá? Agora, eu vou puxar aqui
como se aqui fosse a minha peça inteira, tá? Que eu estivesse fazendo o tamanho total da minha blusa. Aí eu venho aqui na minha, eu tenho 1, 2, 3, 4. Venho na minha quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e vou alongar o fio. Se você quiser já fechar aqui no começo, você pode fechar. Mas eu prefiro fechar depois, por quê? Se acaso eu contar correntinhas na hora de fazer a primeira carreira, por exemplo, eu vou contar as minhas correntinhas. Se sobrar, então aqui eu vou poder desmanchar. Por exemplo, eu fiz 10 vezes de 13, tá? Na minha conta, quando eu fui fazendo, deu isso. Mas quando eu cheguei no final, sobrou, por exemplo, 3 correntinhas ou 2 correntinhas, né? Porque às vezes pode ser que a gente acabe contando errado e sobre ou falte. Então, eu sempre te indico deixar para fechar aqui depois que você já tiver finalizado a primeira carreira. Porque se você tiver correntinhas a mais, você pode voltar desmanchando. Se você tiver a menos, como você já deixou um pedaço bom de fio, você pode fazer as suas correntinhas que tiver faltando. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma, né, que eu vou apertar bem aqui para finalizar aqui, ó, que vai ficar bem juntinho. Aí, no caso, se a minha tivesse faltando aqui, né, vamos supor, para fazer esse ponto, meio ponto alto, eu não tivesse a correntinha para ele. Tivesse finalizado as minhas correntes no último ponto alto. Aí, aqui eu ia fazer assim, ó. Eu ia colocar a agulha dentro da corrente e ia fazer 2 correntinhas. Então, eu ia fazer uma corrente para o meu meio ponto alto e uma corrente para ter sustentação para fazer ele. Aí, eu vinha aqui, fazia o meu meio ponto alto na primeira corrente, né? Fechava aqui em cima, aí eu desmanchava essa corrente aqui, ou através dela eu já finalizava o meu trabalho, né? Então, isso ajuda bastante, sempre deixar para depois, para fechar o seu trabalho. Então, que nem aqui no caso, ó, agora eu venho dentro da minha corrente e vou fechar aqui. Viro desse jeito aqui, ó. Aí, eu tenho a minha quarta corrente, né, de cima para baixo. Vou pegar o fio. Isso eu tô pegando o fiozinho que eu trabalhei a corrente, tá? E passo essa corrente para o lado avesso. Com bastante cuidado para não danificar a nossa peça. Ó. Aí, agora eu vou só passar ela aqui, ó, nas 2 perninhas aqui do ponto alto, e vou deixar. Eu não vou finalizar ela agora, porque depois que eu finalizar o meu trabalho, né, aí eu volto finalizando todos os fios, aí eu venho com a agulha de costura e vou finalizar ela para ficar bem certinha aqui, tá bom? Então, aqui eu só deixo ela presa aqui para não me atrapalhar. Então, aqui, ó, fechei, né, a minha carreira com o meu ponto baixíssimo. Agora, daqui da minha primeira correntinha, desculpa, do meu primeiro ponto alto, eu preciso vir aqui no meio. Então, como que eu faço isso? Aqui na primeira carreira, eu vou fazer assim, ó. Vou caminhar com correntinhas aqui em cima dos pontos altos. Vou caminhar aqui, ó, por cima de 3 pontos. Então, ou seja, pego as 2 laçadinhas, passo uma correntinha fazendo um ponto baixíssimo. 1, 2 e 3, tá? Ó, 1, 2, 3. Venho no ponto da frente, que é o meu quarto ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E aqui eu vou fazer 5 pontos baixos, usando 5 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ficou sobrando 1, 2, 3, que é os 3 aqui do início, né? Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, dou 2 laçadas no meu fio, porque eu tô trabalhando duplo. Se você estiver trabalhando ponto alto normal, você vai dar apenas uma laçada.
Eu venho naquele meio ponto alto que a gente trabalhou. Eu venho dentro do pontinho mesmo, ó, tá? Nas duas laçadinhas, ó, e passo para o lado avesso. Pego o fio que vem do dedo, vou trabalhar um ponto alto. Tiro duas e tiro as duas últimas. Faço duas correntinhas de separação, duas laçadas no fio, volto no mesmo pezinho onde eu fiz o primeiro ponto alto duplo, dentro do ponto do meio ponto alto, ó. Coloquei nas duas laçadinhas e passo para o lado de trás. Pego o fio que vem do dedo, passo duas laçadas, duas e mais duas. E aqui eu fiquei com um Vzinho. Faço as minhas duas correntinhas, ó. Vou pular 1, 2, 3 pontos, venho no meu quarto. Faço um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, e assim, novamente, eu vou completar 5 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 3 pontos. Então, eu vou fazer as duas correntinhas, duas laçadas no fio, e venho no ponto, no meio ponto alto. Entro dentro do ponto e faço o ponto alto duplo, tirando duas laçadas de cada vez. Duas correntinhas, duas laçadinhas no fio, vou no meio ponto alto novamente, tiro duas laçadas, duas e duas. Fiquei com mais um Vzinho. Duas correntes, pulo 2 pontos altos, três pontos altos, vou no quarto e volto fazendo os meus 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Novamente, sobrou 3 pontos altos. Então, eu já faço minhas duas correntes, que eu vou pular os três, dou duas laçadas no fio, venho dentro do meio ponto alto e vou fazer o ponto alto duplo. Duas correntinhas de separação, duas laçadinhas, vou dentro do ponto, puxar só o fiozinho, e repito meu ponto alto duplo. Duas correntinhas, vou pular os 3 primeiros pontos altos, vou no quarto, 1, 2, 3, e faço um ponto baixo no quarto. Faço novamente meus 5 pontos baixos, 2, 3, 4 e 5. Duas correntinhas de separação, sobrou 3 pontos altos, pulo eles, faço duas laçadas no fio, vou no meio ponto alto e já faço o meu ponto alto duplo. Tiro duas e duas. Duas correntinhas de separação, duas laçadas no fio. Vou no ponto, faço meio ponto alto, duas correntes de separação. Aqui nós temos o nosso primeiro motivo, onde a gente começou a fazer os nossos 5 pontos, né? Pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Feitos meus 5 pontos baixos, agora eu venho, vou contar os 3 pontos que eu só caminhei com a correntinha em cima, e aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. Então, eu venho nele e vou fazer um ponto baixíssimo, assim, finalizando minha carreira. Vou trabalhar com pontos baixíssimos, ó, caminhando aqui por cima, por um ponto baixo, 2 pontos baixos, então aqui eu fiz duas correntinhas, né? E aqui eu tenho o meu terceiro ponto baixo. Dou uma laçada no meu fio, aí eu venho nesse ponto baixo aqui, ó, e vou fazer meio ponto alto. Ó, tirei as duas laçadas de uma vez, certo? Fiz o meio ponto baixo no meu terceiro ponto baixo, e os 2 primeiros e os 2 últimos eu não trabalho. Agora, eu faço as duas laçadas no meu fio.
Aqui nós temos aqueles espaços, né, de 2 correntinhas de cada lado e a do Vzinho. Então, nós vamos dar 2 laçadas no fio, desculpa que agora é hora de eu trocar de agulha. Na segunda carreira, dou 2 laçadas no fio, aí eu venho dentro do espaço onde eu tenho os pontos, as 2 correntes, e aqui dentro eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. Tiro 2 e tiro 2. 2 laçadas, mais um ponto alto duplo. 2 laçadas, no terceiro ponto alto duplo. 2 laçadinhas. Eu tenho o primeiro ponto alto do Vzinho. Venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto duplo, tirando 2 laçadas de cada vez. 2 laçadinhas, tenho o espaço do Vzinho, onde nós fizemos as 2 correntes, faremos também 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. 2 laçadas, vou em cima do último ponto alto do Vzinho. Aqui nós trabalhamos pontos altos duplos nos espaços e também em cima, né, ó. 3 no espaço, 1 em cima do ponto alto. 3 no espaço, 1 em cima do ponto alto. 2 laçadas, tenho meu último espacinho. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos também. 1, 2 e 3. Certo? Ó. Quando eu comecei aqui, eu não fiz corrente, né? Então, aqui também eu não vou fazer. Vou fazer apenas uma laçadinha no meu fio, pulo os 2 primeiros pontos baixos, venho no terceiro, coloco a agulha dentro do ponto baixo e faço meio ponto alto. Pego a laçada, passo nas 2 primeiras e agora eu passo na corrente. Dou 2 laçadas no meu fio sem fazer correntinhas, venho no espaço onde eu tenho a minha correntinha e vou fazer 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. 2 laçadas, vou em cima do ponto alto e tiro todas as laçadinhas, formando assim um ponto alto duplo. 2 laçadinhas, vamos fazer 3 pontos altos dentro do Vzinho. 1, 2 e 3. Falei ponto alto, mas vocês sabem que são duplos, tá? Que aqui eu não vou trabalhar ponto alto normal. Vou em cima do ponto e faço um ponto alto duplo também. 1, 2, tiro 3. Fiz as 2 laçadas, vou fazer 3 pontos altos. Um duplo, 2 e 3. Completei mais 3 pontos altos duplos. Então, aqui dentro desse espacinho aqui, ó, nós ficamos com 3, 6, 9. Um aqui em cima do primeiro ponto do Vzinho, 10. No segundo ponto alto do Vzinho, 11. Então, terminamos aqui com 11 pontos altos duplos, como a gente trabalhou a primeira carreira da nossa base. Lacei o fio sem fazer corrente, pulo os 2 primeiros pontos baixos, vou no terceiro e faço meio ponto alto. Lacei o fio 2 voltinhas, já vou no meu primeiro espaço antes do Vzinho, faço um ponto alto duplo, 2 e 3. 2 laçadas no fio, ponto alto duplo em cima do ponto alto. Olha só, tá? Então, aqui nós já ficamos com 4, 2 laçadas no fio, vou no espaço do Vzinho e faço 3. 2 e 3. 2 laçadas, vou em cima do ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. 2 laçadas, vou no espaço do lado
e trabalho aqui 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. Laço o fio, né, sem fazer duplo, agora que eu vou fazer o meio ponto alto. Dou uma laçada só, venho no terceiro ponto baixo e faço meio ponto alto. Passo nas duas, agora eu passo em uma só. Dou 2 laçadas no fio, pulo os 2 pontos baixos, vou trabalhar dentro dos 3 espaços, fazendo ponto alto duplo em cada espaço desse. Duas laçadas, vou em cima do ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. Vou no espaço do Vzinho e vou fazer 3 pontos altos duplos. Aqui eu só estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque eu já dei uma explicada no comecinho, só para dar uma adiantadinha, tá? Um ponto alto duplo em cima do ponto alto, 2 laçadas e 3 pontos altos dentro do último espaço das 2 correntes. Olha só, agora aqui, ó, nós vamos finalizar a nossa carreira. Temos meio ponto alto duplo aqui e 2 pontos baixos aqui. Não estamos fazendo corrente, então, eu já venho dentro desse meio ponto alto, faço um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira, ó. E assim, eu fechei a carreira. Olha só como que ficou, tá? Então, aqui, ó, reparem que com ponto alto duplo, a gente vê melhor o trabalho, né? Por isso que eu falei para vocês que se você quiser fazer com ponto alto normal, você pode fazer. Não é proibido, tá? Mas o problema é que esses detalhes que dá para ver bem aqui, você não vai conseguir ver. Principalmente quando a peça estiver maior, aí você não vai conseguir ver mesmo, tá? Porque vai ficar bem fechadinho, bem pequenininho, e o bonito, que é o detalhe, né, dos motivos, não vai dar para ver muito bem. Vamos para a nossa próxima carreira. Ó. Então, agora aqui, ó, fiz o meu ponto baixíssimo, né? Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar a altura do ponto alto duplo. 2 para dar a separação da corrente, tá? E dou 2 laçadas no fio. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz a sexta correntinha, dei 2 laçadinhas no meu fio, aí eu volto no mesmo espaço onde eu tenho o meio ponto alto e completo aqui o meu Vzinho. Tiro 2 laçadas, mais 2 e mais 2. E assim eu já fiquei com o primeiro V. Feito o Vzinho, agora aqui, ó, eu dou uma laçadinha no meu fio e já faço 2 correntinhas. Feitas as 2 correntinhas, solto a laçadinha depois que eu fiz as correntes e vou contar 1, 2, 3, venho no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos repetir os 5 pontos baixos que fizemos em cima desse motivo de baixo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, tá? 2 correntes de separação, 2 laçadas no fio, vou lá no meio ponto alto. Já faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas, 2 laçadinhas e um ponto alto duplo no mesmo espaço, ficando com mais um Vzinho. 2 correntinhas, agora eu solto a laçada. Pulo 3 pontos altos no quarto, faço um ponto baixo e sigo fazendo por 5 pontos altos, um ponto baixo, ficando assim com 5 pontinhos baixos, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 3, faço 2 correntinhas, 2 laçadas no fio, venho dentro do meio ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo. 2 correntinhas, 2 laçadas no fio, já volto no mesmo espaço do meio ponto alto e faço mais um duplo. 2 correntinhas, solto a laçada. Conto 3 pontos altos duplos, no quarto faço um ponto baixo. E agora eu faço mais 4. 1, 2, 3 e 4. Com o primeiro, fiquei com 5. Pulo os 3 pontos altos duplos que sobrou. Fiz as 2 correntes, as 2 laçadas e vou no meio ponto alto. Faço um ponto alto duplo, 2 correntes, 2 laçadas e um ponto alto duplo dentro do meio ponto alto novamente. 2 correntinhas, pulo 3 pontos de base, vou no quarto, faço um ponto alto. E sigo fazendo, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto duplo por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 2 correntes, 2 laçadas. Agora aqui, ó, deixa eu soltar a laçadinha. Cheguei no final da minha peça, onde eu comecei a fazer o meu primeiro ponto alto duplo. Então, aqui eu não vou mais utilizar laçada, porque eu vou fechar a carreira. Fiz as 2 correntes, venho na minha quarta correntinha, 1, 2, 3, 4. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Olha só. Agora aqui, ó, faço o seguinte. Eu preciso sempre de um ponto alto duplo aqui em cima desse ponto alto, né? Como a gente faz, 3 em cada vão e um em cima de cada ponto, né? Então, aqui eu fechei o meu ponto baixo em cima do ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer as 4 correntes para dar altura de meio de um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4. Dou 2 laçadas no fio, venho dentro do Vzinho e vou fazer os meus 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3, tá? 2 laçadas, tenho meu ponto alto da frente, que é o ponto do Vzinho, também vou fazer um ponto alto duplo nele. 2 laçadas, vou dentro do espaço, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos no espaço das 2 correntinhas. Olha só. Aí, aqui ficou esse último espaço de 2 correntes sem a gente trabalhar. Quando nós fazer toda a volta da nossa carreira, a gente vai finalizar ele também, tá ok? Fiz os meus 6 pontos altos duplos. Eu dou uma laçada no fio agora, sem fazer corrente novamente. Venho no meu terceiro ponto baixo e vou fazer meio ponto alto. 2 laçadas no fio. Vou dentro do espaço antes do Vzinho e vou fazer 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. 2 laçadas, pontos altos duplo em cima do ponto alto. 2 laçadas, 3 pontos altos duplo. 1, 2 e 3. 2 laçadas, ponto alto duplo em cima do ponto alto. 2 laçadas, vou fazer 3 pontos altos duplos dentro do espaço da corrente. 2 e 3. E sempre ficamos com 11 pontos altos duplos, tá? Para trabalhar a nossa próxima carreira. Laço o fio sem fazer correntinhas, vou no terceiro ponto baixo, faço meio ponto alto, laço o fio, já vou 2 laçadinhas, tá? Já vou nos meus 3 espaços da frente. Venho no primeiro e já começo a trabalhar os meus duplos, ó. Vou fazer 3 dentro do mesmo espaço. 2 laçadas, ponto alto duplo em cima do ponto alto. 2 laçadas,
3 dentro do espaço. 1, 2 e 3. 2 laçadas novamente, vou em cima do ponto alto duplo e faço ponto sobre ponto. 2 laçadas, faço 3 pontos altos duplos dentro do último espaço, depois do Vzinho. E olha só, aqui nós estamos novamente repetindo o que nós fizemos aqui nesse motivo de baixo aqui e nesse de cá. Então, como vocês podem reparar, ó, o nosso trabalho é apenas repetição. Fazendo a nossa primeira carreira, a nossa segunda carreira, o restante é só repetir o que já fizemos nos 2 primeiros, tá? Então, aqui, ó, vou acabar de finalizar essa carreira, para que não fique dúvida para você, tá? Terminando essa, eu vou começar a próxima, porque eu já vou voltando repetindo novamente tudo que a gente aprendeu até agora. Mas mesmo assim, depois eu vou adiantar a minha peça, né, para chegar no tamanho que eu quero. Se você tiver dúvidas, deixe no comentário, que assim que possível eu venho, te respondo, tento tirar o máximo das suas dúvidas. Se você não conseguir, né, entender eu explicar aqui no YouTube, você pode ir lá no Instagram, que lá eu posso te mandar um áudio explicando certinho o que você não entendeu, fica até mais fácil, tá ok? Então, aqui, ó, laço o fio sem fazer correntes, vou no terceiro ponto baixo e faço meio ponto alto. 2 laçadas no fio, venho dentro do espaço e faço 3 pontos altos duplos. Duas correntes, agora eu vou no ponto alto, 2 correntes não, 2 laçadas. Vou no ponto alto e faço um duplo. Vou dentro do espaço do Vzinho e faço mais 3 pontos altos duplos. 2 laçadas, vou em cima do ponto alto e faço um duplo. 2 laçadas, agora eu vou no espaço e vou trabalhar aqui 3 pontos altos duplos. Não vou fazer corrente, só vou fazer uma laçada no fio que eu vou trabalhar meio ponto alto aqui. Venho no terceiro ponto baixo, faço meio ponto alto. Agora eu vou lá na quarta corrente, né? Ah, não, desculpa. Aqui nós temos o último espaço ainda para trabalhar. Dou 2 laçadas no fio, venho no espacinho que nós trabalhamos aqui. Quando começamos a nossa carreira, apenas 2, né? Então, para finalizar o nosso motivo, preciso também fazer 3 pontos altos duplos nesse espaço de cá. Faço as minhas 2 laçadinhas. E os 3 pontos altos duplos dentro do espaço. Agora, eu tenho as 4 correntinhas que eu fiz em cima do ponto alto para subir o duplo. Venho na quarta corrente e fecho com um ponto baixíssimo. E olha só, fechamos o nosso motivo, tá? Agora, nós vamos repetir novamente os nossos 5 pontos baixos, né? Aqui eu já tenho onde eu finalizei a minha carreira e tenho os 3 que eu sempre pulo. Então, como que eu vou fazer aqui um ponto baixo? Eu vou vir dentro do espaço novamente, que eu tenho a laçadinha, venho no mesmo espaço do ponto alto, pego o fio e faço um baixo. Ó. Vou no próximo, um ponto baixo. E assim eu faço 5 pontos baixos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Repito as 2 correntes, que agora nós vamos trabalhar essa parte onde a gente faz o Vzinho. 2 laçadas, aí eu já vou lá no meio ponto alto. Já faço um duplo.
2 correntes, 2 laçadas, volto no mesmo meio ponto alto e faço um ponto alto duplo, ficando assim com mais um Vzinho. 2 correntes, pulo 3 pontos altos, vou no quarto, um ponto alto, no próximo, 2, 3, 4 e 5. Um ponto baixo para cada ponto alto. 2 correntinhas, 2 laçadinhas, vou lá no meio ponto alto, faço um ponto alto duplo, 2 correntes, 2 laçadas, vou lá no meio ponto alto e faço um ponto alto duplo, formando assim mais um Vzinho. 2 correntinhas, pulo os 3 primeiros pontos, vou no quarto e começo a fazer os meus 5 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto. Fiquei com 5 pontos baixos, faço 2 correntes, 2 laçadas, vou no meio ponto alto, faço um ponto alto duplo, 2 correntinhas, 2 laçadinhas e novamente um ponto alto duplo. 2 correntinhas de separação, pulo os 3 primeiros pontos, vou no quarto, um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas, 2 laçadas, vou lá no meio ponto alto e faço o meu Vzinho, fazendo um ponto alto duplo, 2 correntes e um ponto alto duplo. 2 correntes de separação. Aqui eu tenho os 5 pontos altos que eu trabalhei na carreira anterior. Venho no meu primeiro, bem no pezinho dele, ó, e fecho com um ponto baixíssimo, certo? Agora aqui eu vou caminhar nos 2 primeiros pontos baixos, fazendo uma correntinha. Aí eu venho no meu terceiro ponto baixo, laço o fio, e no terceiro ponto baixo eu faço meio ponto alto. 2 laçadinhas sem fazer corrente e vou voltar a trabalhar os 11 pontos altos aqui dentro do espaço. Então, nós vamos fazer 3 dentro do espaço, um em cima do ponto alto duplo, 3 no espaço, um em cima e 3 no espaço, totalizando assim os nossos 11 pontos novamente. 2 laçadas, vou no primeiro espaço e vou fazer 3 pontos altos duplos. Duas laçadinhas, vou em cima do ponto alto duplo, faço um duplo em cima do ponto. 2 laçadinhas, vou dentro do espaço e faço mais 3. 1, 2 e 3. Assim, eu preenchi o espacinho do Vzinho. 2 laçadas, vou em cima do ponto alto, faço um duplo, vou dentro do último espaço agora, que trabalhamos 2 e temos o nosso terceiro. E aqui eu faço 3 duplos novamente. 2 e 3, certo? Aqui novamente, sem fazer correntinha, dou uma laçada no fio, vou no terceiro ponto baixo e faço meio ponto alto, que é o meio ponto alto que na próxima carreira a gente volta a fazer o Vzinho dentro deles, tá? Novamente, 2 laçadas, vou no espaço e vou trabalhar os 3 duplos. E assim, ó, vai ficar os nossos motivos, tá? Da largura que você desejar fazer a sua blusa, vai ser essa mesma sequência, não importa o tamanho. Você já tirando a medida de início certinho, você não vai ter problema nenhum, até no final você vai conseguir fazer certinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo de novo, né?
e começa a assistir desde o começo que a gente começou a fazer a correntinha, ou se você tiver dúvida já nos motivos, aí você volta no motivo para tentar fazer. Vou deixar os capítulos na descrição do vídeo para você ver certinho quando eu fizer a primeira carreira, a segunda, a terceira, para facilitar para você, tá bom? Vou adiantar o meu aqui, vou voltar com a minha blusa já na medida que eu quero para começar a cava do braço e começar a manga. Estou finalizando já o tamanho da minha blusa e já vou mostrar para vocês. Venho no espaço, faço o meu último dos 3 pontos altos, ó. Então, cada espaço eu continuo com 3 e cada ponto alto ganha 1, ficando com 11 novamente. Aqui eu tenho meu meio ponto alto, venho nele, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e alongo o meu fio, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que eu vou fazer a minha. Olha só como que ficou. Ó, por isso que eu falei pra você, se você for fazer em ponto alto normal, esses detalhes aqui, ó, abertinho, não vai dar esse destaque todo. Vai ficar bem fechadinho, vai ver bem pouquinho. Por isso que eu recomendo para você fazer ele no relevo.